Acompanhe comigo o texto de Gênesis capítulo 21 e o versículo 14. Gênesis 21 e 14. Uma palavra rápida ao teu coração para nós refletir aqui. Quem sabe você está parado, chorando. Quem sabe você está cansado, à beira do caminho, aguardando por alguém que nunca chega, aguardando por um abraço que não existe, aguardando por um socorro que não está te vendo. Isso é o que você pensa, mas olha só o que a palavra de Deus vai falar conosco neste momento. E o texto base, Gênesis 21 e 14, diz: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. O texto que retrata a história de Abraão é um texto lindo por si só. Depois de muito peregrinar, nós vamos conhecer ele como o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. E quando a gente olha para esse título que é dado para a vida de Abraão, é maravilhoso ver alguém bem-sucedido. É maravilhoso ver alguém que deixa história, deixa um legado para contar. Porém, o que a gente esquece é de que todas as pessoas que Deus faz grandes promessas irão passar por grandes desertos. Todas as pessoas que Deus tem um grande projeto para realizar, essas pessoas serão forjadas a ferro, a fogo, como nós usualmente falamos, para exemplificar uma vida de sofrimento, uma vida que é entregue à provação, mas uma vida que tem a marca de Deus na sua história. E quando nós começamos a acompanhar a história, a sequência do texto trazendo a vida de Abraão, nós vamos ver no início logo as promessas de Deus sendo muito lindas, muito maravilhosas. Deus trazendo para Abraão aquilo que aconteceria na vida dele, e aquela frase que todos sabemos de cor, aquele texto bíblico aonde Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e Abraão não tem filho. Como que alguém vai ter todas as famílias da terra sendo abençoadas através dele, através da sua geração? Esse era o propósito de Deus, que através de Abraão a bênção reinaria para toda a humanidade. Como que alguém vai ser gerador de promessas na vida de outras pessoas, se o milagre não acontecia na vida dele? Ele só precisava de um filho, para que a geração dele pudesse ser dada sequência. Ele só precisava gerar um filho para que a bênção começasse a acontecer conforme Deus tinha ordenado. E o filho nunca vinha, o filho nunca chegava. A esposa de Abraão não podia gerar, e essa era a maior dor que Abraão e Sara carregavam. Imagina você ter promessas de Deus, entender como as promessas vão se cumprir
e não ver o resultado acontecendo na história. E eu fico imaginando pessoas que conviviam com Abraão antes dele sair da sua terra, antes dele começar a sua peregrinação. Eu fico imaginando talvez amigos de infância de Abraão, porque até o momento em que Deus fala com ele, Abraão morava com o seu povo, Abraão vivia com a sua família, com os seus parentes, Abraão vivia no local do seu nascimento, até o momento que Deus ordena para que ele comece a peregrinação. E eu fico imaginando os amigos de Abraão, depois dele ter saído, depois dele ter ouvido a ordem de Deus, os amigos conversando e dizendo: rapaz, o Abraão é corajoso demais. O Abraão ouviu Deus falar com ele, Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Abraão é corajoso. E quem sabe os amigos ficavam comentando e dizendo: o Abraão vai ser tão bem sucedido, porque o Abraão acreditou na promessa de Deus. Mas o tempo passa, e tem um ditado que o tempo é o senhor de todas as razões, que o tempo traz à tona toda a verdade que talvez esteja escondida. E eu fico imaginando 20 anos depois, os amigos do Abraão conversando entre si novamente. Abraão já tinha saído há 20 anos, Abraão já estava peregrinando há muito tempo e ainda não tinha visto o filho da promessa. Abraão já estava há muito tempo com o fardo carregado e ainda não vinha resultado de promessa de Deus na sua história. Mas o que me deixa cativado pela história de Abraão é que ele não desanima, que ele não desiste, que ele não pensa em retroceder, porque ele sabia quem tinha feito a promessa. Abraão conhecia a voz de Deus e ele tinha certeza: aquela voz que falou comigo lá na minha cidade, aquela voz que mandou eu sair do meio da minha parentela, é a voz que vai trazer a promessa se cumprir na minha história. Mas eu fico imaginando aqueles amigos de Abraão que eu imaginei no começo da história. Aqueles amigos agora tendo notícias do Abraão. Rapaz, nunca mais viu Abraão, já se passaram quase 20 anos. O Abraão deve ter se tornado um homem tão poderoso. A bênção de Deus deve estar tão grandiosa sobre a vida de Abraão. E eu fico imaginando aqueles amigos conversando entre si e de repente um dos amigos dizer: tu não sabe do Abraão? Não, eu não soube. O que tem o Abraão? Rapaz, tadinho, até hoje a promessa não se cumpriu na vida do Abraão. Tadinho do Abraão, até hoje ele anda peregrinando e a promessa não aconteceu na história dele. E eu imaginando, e eu fico pensando, aqueles amigos, quem sabe entristecidos: oh, pobre coitado do Abraão, tadinho do Abraão, ele tinha tanta confiança, queria dar certo, e aí o comentário continuava, e aí eles continuavam nas suas imaginações dizendo: quem sabe o Abraão anda triste, quem sabe o Abraão anda amargurado porque ele não vê a promessa. Tadinho, pobre coitado do Abraão. E sabe que às vezes eu fico me comparando com essas histórias bíblicas, e eu acredito que você também faz isso, e você fica imaginando a sua história, e você fica lembrando de quem conheceu você.
quem você era, quem as pessoas viam que você era, e quem sabe você lembra nesse momento de promessas que Deus fez na tua vida, de pessoas que sabem das promessas, e que quem sabe você ainda não alcançou a promessa que Deus falou, e você fica preocupado, o que será que as pessoas estão pensando? Ei, limpa o teu coração, limpa a tua mente, tira os teus medos, não olha para o homem, não olha para o vizinho, não olha para quem te conhece, continua olhando para o Deus de Abraão, porque é Ele que vai fazer a vitória, o milagre, a promessa ser realizada por completa na tua vida. Os amigos do Abraão estão lá conversando, o pobre coitado, e o Abraão com fé peregrinando. Mas chega um belo dia que a esposa de Abraão, cansada da estrada, cansada com os fardos do caminho, cansada de ser rotulada como aquela que não gerava filhos, cansada de ser rotulada como aquela que carregava uma maldição, cansada de ser conhecida como aquela mulher que não deixaria uma história, uma família para contar. A Sara tenta ajudar Deus a realizar promessas. Vai dizer que você já não tentou fazer isso. Vai dizer que nós não tentamos em algum momento ajudar Deus, mesmo que talvez no inconsciente, mesmo que talvez não com essa pretensão de vou ajudar Deus, mas confessa para você mesmo, quantas vezes na nossa caminhada, na nossa história, nós tentamos fazer com que a promessa de Deus se concretize, e nós estrategamos alguma coisa, nós tentamos colocar estratégias de algum jeito, para que possamos chegar no ponto da promessa, mas Deus te encontra, Deus traz paz ao teu coração, Deus se revela para a tua história, e Deus está dizendo, não te preocupa com o que estão pensando de você. Olha o que Deus manda eu dizer para alguém, não te preocupa com o que estão dizendo da tua história. Estão vendo você sem promessa ainda, estão vendo você sem vitória ainda, mas eles irão testemunhar que o Deus de Abraão te encontrou, que o Deus de Abraão reafirmou o propósito, e que o Deus de Abraão fez de você o detentor da vitória que ele havia prometido. Sara, eu não culpo Sara, eu não culpo ela por tentar fazer alguma forma para que Abraão deixasse a sua geração. E a história vai dizer que Sara escolhe uma de suas servas, Agar, esta mulher que nós lemos o texto bíblico, e Sara escolhe ela e diz para seu marido Abraão, amor, meu bem, está aqui esta serva minha, ela é Agar, eu quero que você tome esta serva e gere um filho nela. Quem sabe Abraão se assusta com aquilo tudo. Que é isso, mulher? A cultura da época era muito diferente a nossa. Nós vamos ver nos relatos bíblicos que isso era usualmente uma forma de trazer geração para o patriarca, para o dono da casa. E ela disse aí, amor, o filho vai ser meu também, porque ela é minha serva. Ele vai carregar o teu sangue, ele vai ser alguém que vai dar sequência à nossa geração. E Sara olhava para o seu redor, Sara olhava para a sua situação e ela dizia, amor,
eu não tenho mais o costume das mulheres, eu não posso mais gerar filhos. E Sara, preocupada com tudo isso, como eu e você ficamos preocupados ao ver o nosso redor, ver que não tem condições humanas da promessa se realizar, ver que olhando para os homens que te rodeiam, os homens não podem te ajudar, olhando para as pessoas que estão próximas a você, eles não querem, não desejam te ajudar, mas há um Deus dos céus que está olhando para o teu coração, e Ele não somente quer, Ele não somente pode, mas é o Deus que vai te ajudar, é o Deus que vai cuidar de você. Abraão toma então Agar. A Bíblia diz que Agar gera um filho de Abraão e nasce o Ismael. Um menino que não tinha culpa de nada. Uma criança inocente. Uma criança que por muitas vezes carregou um fardo de ser o filho da assessora de Sara, de ser o filho da serva de Sara, que não era o filho original da promessa. E eu fico vendo Deus olhando tudo isso do céu e dizendo: Abraão, olha para trás, você não chegou até aqui pelo meu cuidar. E o Senhor está te fazendo olhar para trás também, para a tua história, não é mesmo? O Senhor está te fazendo olhar também pelos desertos que você já passou, não é mesmo? O Senhor está te fazendo lembrar de muita coisa que você já viveu e que parecia que não ia resistir, parecia que a morte iria tragar a tua história. Você está lembrando de tudo isso, não é mesmo? E Deus está trazendo mensagem ao teu coração para que você lembre de tudo quanto já aconteceu, de como Deus já cuidou da tua história. Deus está dizendo para você: seria minha mão encurtada para não poder fazer o milagre? Seria minha mão incapaz para não realizar a promessa maior na tua história? Olha de quanto eu já cuidei de você. Mas tá bom, o tempo passa. Chega o dia grandioso da promessa de Deus se cumprir, como Deus projetou. Que Deus não é aquele que projeta e não consegue executar. Eu lembro de quando a gente era adolescente, às vezes em trabalho de desenho da escola, era mandado desenhar uma casa, e a gente desenhava uma casa bonita e ficava imaginando: eu vou construir essa casa que vai ser minha, eu vou querer assim, eu vou querer com uma piscina, eu vou querer com isso, eu vou querer com aquilo. Mas muitas vezes são projetos que desenhamos e não conseguimos concretizar. Mas Deus não. Deus não é esse que desenha projeto e não consegue realizar. Deus não é esse que pensa algo para a tua vida, fala para você e depois fica pensando como eu vou fazer para tornar isso real na história dele. Não, Deus não é assim. Deus é aquele que promete, que realiza, que faz acontecer, porque a palavra é fiel, e essa palavra vai dizer que Ele não é homem, não é filho do homem, para que minta, para que se arrependa, para que fale e não consiga realizar. Mas Ele é o Deus todo-poderoso que tudo pode fazer. Chega o dia que Sara agora gera um filho, nasce Isaac, o filho da promessa. Que dia glorioso, que dia maravilhoso. Mas deixa eu continuar na reflexão aqui, porque a ideia central aqui não é pensar no milagre de Isaac sendo gerado, mas é no cuidado de Deus sobre a vida do Ismael, que não tinha culpa de nada. E não ter culpa de nada, muitas vezes nós somos injustiçados. Muitas vezes as pessoas olham para nós com o dedo apontado e nos desprezam.
e nos abandonam, e nos afastam da realidade, e nós ficamos no nosso cantinho só olhando e dizendo: mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada para ser maltratado dessa forma. E lá estava o pobre Ismael, aquela criança. Chega o texto que nós lemos: Abraão prepara um odre de água para Agar e para o menino, e despede eles e diz: agora vocês precisam ir embora, porque agora Sara gerou um filho, e agora nós temos o nosso filho da promessa, e a Sara não quer mais que vocês convivam aqui. Deus confirma aquela palavra para Abraão também, porque Deus tinha propósito também na vida de Ismael. Entenda que Deus é perfeito, entenda que Deus é rico, entenda que Deus é maravilhoso. Deus não manda para o deserto para fazer morrer, Deus não manda para o deserto para que a vida seja destruída, mas Deus manda para o deserto porque Ele mesmo vai acompanhar, o anjo dele mesmo vai estar junto no deserto para ser a força, para ser a coragem, para ser o ânimo. Agar sai andando pelo deserto. Estou terminando. Agar sai andando pelo deserto e chega um momento que a água acaba. Imagina, abandonada no deserto, sem ter ninguém para cuidar dela e do filho, sem ter ninguém para pedir ajuda, porque o deserto não tem ninguém, o deserto não tem água, o deserto não tem esperança, o deserto não tem lugar para descansar, para renovar a força. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de abandono, deserto é lugar de morte, deserto é lugar de ser esquecido, deserto é lugar de fim de linha. Mas quando Deus está no deserto, o deserto é só uma passagem. Quando Deus está com você no deserto, deserto é só o local onde a tua história vai ser contada quando você chegar do outro lado. E a Bíblia diz que ela deixa o menino sentado e ela sai de perto do menino para não ver o menino morrer, porque ela entendia que ali era o final da história, ali o menino morreria, ali ela também morreria. E o texto bíblico diz que ela se afasta do menino para não ver o menino morrer. Sabe aquele momento que a gente já está olhando a promessa tão longe e a gente já mesmo fecha os olhos e diz: eu não quero ver mais nada, eu não acredito em mais nada, essa promessa não vai acontecer. A gente fecha os nossos olhos porque não queremos ver a nossa própria derrota. Era o momento que Agar estava vivendo. Ela não queria ver a própria derrota, ela não queria ver a morte do próprio filho, mas a Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor aparece para Agar, e o anjo diz a ela: levanta-te e abre os olhos. Ela sai de perto do menino para não ver o menino morrer. Ela não queria ter aquela visão terrível do fim da história sendo uma destruição, do fim da história sendo uma tragédia. Mas o anjo se apresenta para ela e diz: ei, te levanta, abre os teus olhos. É a palavra que Deus está dizendo para você. Te levanta, te fortalece, te coloca de pé, abre os teus olhos, levanta a tua cabeça, vê à frente, tem caminho preparado. E a Bíblia diz que quando Agar se levanta, quando ela abre os olhos, ela vê um poço de água. E a pergunta: será que Deus fez o milagre e fez o poço surgir naquele momento? Eu entendo que não. Eu entendo que o poço já estava ali, e vou explicar o porquê. Eu entendo que o poço já estava naquele lugar, porque quando Deus confirma a Abraão que é para despedir Agar, Deus sabia exatamente
qual seria o trajeto que ela iria fazer. Segura! Deus sabia exatamente qual o trajeto que ela iria fazer. Se Deus sabia o trajeto que ela iria fazer, Deus tinha a provisão necessária para cada momento do trajeto que ela faria, porque Deus prometeu que estaria com o menino. Então, se Deus sabia que naquele momento a água iria acabar, Deus tinha o poço preparado para naquele momento do caminho ela renovar a força, renovar o ânimo, matar a sede. O que aconteceu é que Agar fecha os olhos e não vê a provisão de Deus. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, eu estou sentindo Deus neste negócio, eu estou sentindo Deus abrindo os teus olhos. Você estava de olhos fechados e não estava vendo a provisão de Deus para a tua história. Deus não tinha te abandonado, Deus não tinha te esquecido. Deus sabia exatamente o que você iria precisar nessa etapa do caminho. O que aconteceu, pastor, foi que você fechou os olhos e não viu o livramento de Deus. Foi que você estava de olhos fechados e não viu que tinha um poço de água para matar a tua sede. Mas Deus está te lembrando, Deus está te encorajando, Deus está te dizendo: abre os olhos, porque a provisão está diante de você. Eu finalizo dizendo para você que Agar, naquele momento, não recebeu a vitória completa. Ela precisou caminhar muito ainda. Ela precisou continuar a sua jornada. Ela precisou ser forte e decidida para continuar. Naquele momento a vitória não foi completa, mas aquele momento foi o momento da provisão de Deus que ela precisava. Se hoje não for o dia da tua vitória completa, tenha certeza que Deus vai se apresentar diante de você com a previsão exata, a provisão exata que você precisa, a provisão exata para o teu momento, a provisão necessária daquilo que é a tua necessidade. Se é sede, Ele tem o poço de água à tua frente. Se é fome, Ele tem o pão para ser enviado. Seja qual for a tua necessidade, Deus está dizendo: abre os teus olhos, te coloca de pé, porque eu tenho exatamente aquilo que você precisa para a tua vida.